Bom, gente, então agora nós vamos para a parte dos nossos exercícios. Está bem? Peguem a apostila de vocês e bora lá. Bom, nesse exercício aqui, é o nosso exercício 1, mas é o exercício 5 da apostila, exercício de aula de vocês, tá bom? Às vezes eu não sigo a ordem, porque eu acredito que tem uns exercícios que a gente precisa fazer primeiro, né? São os exercícios de mais aplicação numérica e tudo mais, pra gente ir desenvolvendo o raciocínio, tá bom? Então, às vezes eu faço essa mudança aí. Bom, então, começando aqui pelo exercício 5 da nossa apostila, a gente tem que calcular essas expressões, tá bom? Bom, a expressão de número A, de número, né, de item A, no caso, né, é a raiz quadrada do 4 menos a raiz cúbica do 27 mais a raiz a quarta de 16 menos a raiz quíntupla de menos 1. Meu Deus, muita coisa. Bom, raiz quadrada do 4, a gente sabe que é 2, menos. Como faz raiz cúbica? Eu não lembro. Bom, então eu não sei qual que é a raiz cúbica do 27. Então, vamos lá, vamos fatorar este númerozinho. 27. 27 é um número, ó, 7 mais 2, 7. 8, 9. Deu 9, não é mesmo? Então, 9 é um número divisível por 3. Então, o 27 também é um número divisível por 3. Então, vamos começar pelo 3. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, né? 9 dividido por 3 vai dar 3. E aí, a gente consegue dividir por 3 novamente. Que aí vai dar 1. Vejam que, fazendo a multiplicação, vai dar 27. E isso daqui deu 3 vezes 3 vezes 3, que é a mesma coisa que 3 ao cubo. Então, reescrevendo esse carinha, 27 reescrevendo, isso daqui vai ser igual. Calma aí que eu coloquei a seta, mas eu coloquei o sinal de igual ali. O sinal de igual é melhor. O 27 a gente reescreveu como sendo 3 ao cubo, certo? Então, a raiz cúbica de 3 ao cubo, olhem só isso daqui, gente. Vai ser 3 elevado a 3 sobre 3, que é igual a 3 elevado a 1. Então, o que a gente tem de resultado que a raiz cúbica de 27 é igual a 3. Beleza? Então, a raiz cúbica de 27 é igual a 3. Mas vejam que o sinalzinho aqui tá de menos, então a gente colocou menos, tá? Mas qual número que ele multiplicado 4 vezes dá 16? Bom, não sei, então vamos fatorar o 16. 16. Bom, 16 é um número par, então a gente começa a divisão pelo número 2. 16 dividido por 2 dá 8. 8 a gente consegue dividir por 2 novamente. E dividindo por 2 vai dar 4, que 4 também. Então, 4 dividido por 2, 2. E 2 novamente por 2. E aí, vai dar 1. Isso daqui deu 2 a quarta. Então, tudo bem que a raiz a quarta, né, de índice 4 de 16 vai ser 2. Então, mais 2. Menos. Bom, vejam que o número, a raiz aqui é um número negativo. Bom, com relação à raiz quadrada de números negativos, a gente não tem uma explicação agora para vocês. A gente não faz essa explicação agora para vocês, porque a gente precisa entrar depois em números complexos. E aí, é uma coisa que vocês vão ver lá no ensino médio. E aí, vocês vão trabalhar mais com esses números. Mas já adianto para vocês que sempre que tiver um número negativo aqui, tá vendo, ó? Menos 1. Aqui no caso do menos 1, tá, gente? Para outros números, não. Mas é menos 1. E ele está com índice ímpar. Ímpar. Então, significa que, se eu tenho, vamos dizer aqui, ó. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. 1, 2, 3, 4. Vezes menos 1, certo? Menos 1 vezes menos 1, positivo. Positivo com negativo, negativo. Negativo com negativo, positivo. Positivo com negativo, negativo. Então, vai dar menos 1. Está bem? Então, sempre que o índice for ímpar,
o sinal dele vai ser negativo. Se o índice aqui for par, aí dá positivo, mas no caso aqui é ímpar, então dá negativo. Então, esse carinha aqui é menos 1, está bem? Mas tem o menos aqui de fora, beleza? Então, só para vocês não confundirem, o índice é ímpar, então, o resultado dele é menos 1, está bem? Só que cuidado que tem o menos que acompanha este resultado. E é por isso que eu coloquei o menos com uma setinha ali, ó, tá vendo? Então, ficou dessa forma. Vou reescrever isso daqui só para não confundir, né? Então, ficou 2 menos 3 mais 2 menos 1, certo? E aí, agora é só resolver, gente, ó. 2 menos 3 menos 1, vou colocar aqui. Menos 1 mais 2, 1. E aqui, cuidado, que aqui vai ser menos com menos, mais 1. 1 mais 1, 2. Resultado igual a 2. Beleza? Bom, de baixo agora, gente. Raiz quadrada de 64. 8, beleza? Menos raiz cúbica do número 8. A gente já fez a raiz cúbica do número 8, lembram? Que vai ser 2. Mais raiz cúbica do número 4. Gente, não tem raiz cúbica do número 4. Aqui, no caso, não é raiz cúbica do número 4. Isso daqui, na apostila de vocês, na verdade, é 3 vezes a raiz quadrada do 4, tá bom? Não confundem. Eu coloquei aqui porque eu acabei confundindo, mas analisando, né, o correto mesmo seria isso, tá? Mais 3 vezes a raiz do número 4. Bom, a raiz do 4 é 2, então fica mais 3 vezes 2. Beleza? Essa galera toda, tá vendo? A galera toda está sendo dividido por 2. Então, qual que vai ser a dica aqui? Resolver primeiro tudo que tá lá em cima e depois a gente faz essa subtração, tá bom? Vejam que aqui tem uma multiplicação, então a gente começa fazendo essa multiplicação. 3 vezes 2, 6. Então, nós vamos ficar com 8 menos 2 mais 6. O resultado que der, a gente vai dividir por 2. Bom, quanto que dá esse resultado? 8 menos 2 vai dar 6. 6 mais 6, 12. 12 dividido por 2 é 6, beleza? Então, só tomem cuidado aí na apostila, porque pelo menos aqui na hora de fazer, eu entendi que era a raiz cúbica do 4. Mas aí não faz sentido, tá? Fica, então, sendo 3 vezes a raiz quadrada do 4, tá bom? Indo agora, então, para o nosso exercício 2, que, na verdade, é o exercício 7 da apostila beta de vocês, tá? Ele pede pra gente fatorar as expressões. Bom, então, vamos lá fatorar essa galera toda. Item A, 12x² y ao cubo menos 16 vezes x ao cubo vezes y² mais 20 vezes x² vezes y. Nossa, tem muitos números, né? Primeiro de todos, vamos entender o que é comum a um e comum a outro. O que é comum a todos esses carinhas é o x e o y, tá vendo? Ó, tem xy aqui, aqui e aqui também. Beleza, então xy é comum a todos eles. Outra coisa que é comum, vamos olhar para os números. Olhando para esses números, nós temos o 12, o 16 e o 20. Com relação a esses números, eles são múltiplos de qual número, né, em comum aqui? No caso, o 12, o 16 e o 20 é múltiplo do número 4. Então, o 4 vai ser comum a todos eles, certo? Então, vamos lá, 4xy é comum a todos eles. Com relação a xy, vamos olhar para os seus índices, tá bom? Que os índices, no caso, né, os expoentes. Vamos olhar para os seus expoentes. Nós temos, com relação a x, nós temos x², x ao cubo, x². Qual que é o menor expoente? O 2, né, o x². Então, nós vamos colocar sempre com relação ao menor expoente, x². Agora, com relação ao y, nós temos y ao cubo, y² e y. Então, o menor mesmo é o próprio y.
beleza? Bom, vamos lá. Agora, nós vamos deixar ele em evidência. A gente não consegue mais, né, tirar o que é comum. A gente já deixou tudo o que é comum. Nós vamos deixar em evidência. E agora, nós vamos para a parte do parênteses. Então, vamos lá. 4x² vezes y vezes quem que vai dar esse carinha aqui? 12x² vezes y ao cubo. Bom, 4 vezes quem que vai dar 12? 4 vezes 3, né? 4, 8, 12. 4 vezes 3. Então, aqui é 3, que aí vai dar o 12. O x² vezes quem que vai dar x²? Vezes 1. Então, a gente pode deixar ele aí sem nada mesmo, né? Porque é uma multiplicação aqui vezes 1, né? Vai ser natural, então não precisa colocar esse x² mesmo. Agora, y vezes quem que vai dar y ao cubo? Vezes y². Certo? Então, se for 4x² vezes y, esse carinha, vezes o 3y², a gente tem o que for lá de cima, tá bom? Sempre façam essa pergunta para ver se tá dando, né, com relação ao anterior. Se tiver, porque a sua fatoração está correta. Bom, menos, que é o sinalzinho que se pede. 4 vezes quem que vai dar o 16? Vezes 4. O x vezes quem que vai dar x ao cubo? Vezes o x, porque aqui já tem x², né? E o y, para dar y² vezes y mesmo. Mais 4 vezes quem que vai dar o 20? 4 vezes 5. Bom, x² vezes quem que vai dar x²? Vezes x². E o y vezes quem que vai dar y? Vezes 1, né? Então, aí a gente não precisa colocar, que foi o caso do primeiro. Beleza? Então, dessa forma, vejam que a gente já conseguiu simplificar bastante, né? Então, agora nós vamos olhar para esse carinha aqui. 3y² menos 4xy mais 5x². Veja, a gente consegue simplificar esse carinha